E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. Hoje a moda agora é você ser gospel. Deus não chamou você para ser gospel. Deus chamou você para ser cristão. E a Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam muitos falsos mestres e filósofos que iam distorcer a palavra e o poder de Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida cristã, a maior parte das pessoas tem muitos sofismas na cabeça. Sofisma é uma coisa que parece que é verdade, tem cheiro de verdade, mas é uma mentira. E muitas pessoas, pastor, eu não sou Jesus. Eu quero desmistificar algumas coisas na sua cabeça sobre cristianismo. Pastor, só Jesus conseguiria vencer isso. E o tema da minha palavra é: rompa as tampas da sua vida. Você tem limites. Você tem limite financeiro, limite emocional. Todas as áreas da sua vida você vai encontrar um limite. E sabe que tudo que acaba é porque chega no limite. Ninguém entrega uma célula dando certo a célula. Ninguém desiste de um casamento, o casamento no melhor tempo. Ninguém desiste do empreendimento, o empreendimento prosperando. E quando você rompe alguns princípios da sua cabeça, você vai ter uma vida crescente sempre. Deus chamou você para ter uma vida crescente. Mas você sempre vai se deparar com tampas na sua vida. Pastor, o que é uma tampa? O tampa é um limite. Aquela parábola dos talentos, a parábola mais lida no meio empreendedorismo cristão, tem uma palavra lá que se chama assim: receioso escondia o talento. Essa palavra receioso, o significado original é uma inabilidade. Casei, não sei ser casado. Tive filho, não sei ser pai. Abri um empreendimento, não sei ser empreendedor. É uma inabilidade. E já que eu não sei o que fazer, eu enterro o talento. Deus chama você para ter uma vida crescente. Mas eu não vou mentir para você. Você vai encontrar algumas tampas na sua vida. Crise, conflito, desafio, tribulação, e você vai encontrar. E se todas as vezes que você encontrar uma tampa, você fugir, você nunca vai ter nada. Você nunca vai construir nada. Você não vai conseguir ser exitoso em nenhuma área da sua vida. E sabe, para o feijão ficar gostoso, precisa de uma tampa para conter a pressão, para o feijão ter sabor. Eu vou dizer uma coisa: Deus te chamou para você ser um cristão que você tem sabor, que você tem experiências com Deus. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra muito especial. Você sabe que paradigmas errados destroem a sua vida. O filho pródigo acabou com a vida dele através de uma escolha. Mas o filho pródigo também recuperou a vida dele através de uma escolha. Porque ele percebeu que a mentira que ele vivia, ele cria que era uma verdade. E no fundo do poço ele percebeu que o que ele cria como verdade era uma mentira. Voltou para a casa do pai e foi restituído. E eu quero dizer algo para você. Talvez você já ouviu falar isso. Só Jesus conseguiria fazer isso, pastor. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Para que Cristo fosse o Cordeiro perfeito, ele teve que vir e se esvaziar de todas as suas prerrogativas divinas. Se fez homem, passou por todas as dificuldades, para que ele pudesse se tornar o Cordeiro perfeito. Lá em Filipenses diz o seguinte: mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E eu quero mostrar para você 6 situações que Jesus passou na vida dele, que todos nós aqui passamos. A questão é se você vai romper com a tampa e dar a resposta correta. Você sabe que até o diabo é usado por Deus para abençoar você. O diabo tentou acabar com Jesus. Jesus deu a resposta correta. E os anjos vieram servir Jesus. O diabo vai te atacar, não tem nada que você possa fazer. A questão é se os anjos vão vir alimentar você quando você expulsar o diabo. Ou você vai dormir com o inimigo. E é tão interessante que Jesus passou por alguns contextos na vida dele, que você vai passar também. O primeiro contexto aqui que Jesus passou foi uma ameaça terrível contra aquilo que ele estava fazendo. Alguém já foi ameaçado por um patrão, por alguém? E qual foi a sua resposta? Eu vou dizer uma coisa: inevitavelmente você vai ser ameaçado. Você vai passar exatamente o que Jesus passou. Mas quando você vira uma chavinha na sua cabeça, fica mais fácil para você viver. Porque você sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Primeiro contexto que Jesus passou aqui foi
uma ameaça do rei Herodes contra a vida dele. Pastor, quem era o rei Herodes? Presta atenção, Herodes tinha uma mulher. A filha dessa mulher pediu para Herodes cortar a cabeça dele, que era um homem chamado João Batista. Esse era Herodes. Diga para o seu irmão, rapaz bacana, que rei bacana, né? Mas não gostei daquele rapaz ali, dá para cortar a cabeça dele? Seu pai vai dar um jeito. E sabe o que aconteceu aqui? Jesus começou a pregar o evangelho. E eu vou dizer uma coisa, você quer saber se uma obra ela é divina? Perceba se o diabo quer acabar com aquilo. Se você é uma ameaça para o inferno vai tentar acabar com você. Olha o que diz aqui, Lucas 13, 31 e 32. Não precisa projetar, vou projetar só alguns. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus e dizendo-lhe: sai, retira daqui, porque Herodes quer te matar. Então Jesus recebeu uma ameaça de morte. O rei Herodes quer te matar. Saia daqui. Diga para o seu irmão, você sairia? Ah, pastor, uma pessoa assim, eu acho que eu sairia sim, né? Sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Eu vou dizer uma coisa: evitar o diabo de atacar, você não tem esse poder. Mas agora, o que você vai fazer com aquilo que ele vai produzir na sua vida, você tem esse poder. Olha a resposta de Jesus aqui no versículo 32. E respondeu-lhe: ide, diz... Não, projeta esse aqui. Isso aqui tem que ser projetado. Versículo 32 do capítulo 13. Olha a resposta aqui de Jesus. Ele, porém, lhes respondeu: ide, dizer a essa raposa. Olha, essa raposa aqui, ele estava dizendo sobre o rei Herodes. Palavra carinhosa, né? Hoje e amanhã, expulso demônios, curo os enfermos, e no terceiro dia eu termino. Diga para essa raposa, que eu vou pregar hoje, que eu vou pregar amanhã, que eu vou expulsar demônio, que eu vou curar enfermo, e depois eu vou embora. Eu não saio daqui enquanto eu não terminar o que Deus mandou eu fazer. Diga para essa raposa. Agora eu quero dizer para você o que significa o significado original da palavra raposa nesse contexto aqui, ó. Alguém destituído de importância. Ele estava falando sobre o rei Herodes. Diga para aquela raposa, diga para essa pessoa que não tem valor nenhum. Essa foi a resposta. Eu vou dizer uma coisa para você: assim é o diabo. Ele é desprezível quando você está cheio da unção do Espírito Santo. Agora, quando você está, estou com medo, não sei se vou conseguir, eu estou inseguro, eu não sei se vai dar para pagar as contas, ai meu Deus. Aí eu vou dizer uma coisa: o rei Herodes vai pegar você, que representa aqui o diabo. Herodes não parou Jesus. A pandemia tentou parar a igreja. Muitas igrejas fecharam as portas. Eu vou dizer uma coisa: Herodes aponta para decretos contra o reino de Deus. Diga para o seu irmão: só aceite o decreto do céu sobre a sua vida. Essa foi a primeira situação que ele passou, de uma ameaça extrema. Nós temos igreja em todos os países praticamente. E tem uma criança de 13 anos de idade, ela começou a pregar na escola. Chamaram os pais e disseram: se essa criança não parar de falar de Jesus, nós vamos expulsá-la da escola. Sabe o que a criança disse para o pai? Você não vai fazer eu parar de pregar o evangelho. Podem me expulsar, eu tenho um chamado da parte de Deus. E eu vou dizer, foi expulso. José foi acusado de algo que ele não fez, foi parar na cadeia por ter feito o que era correto. Diga para o seu irmão: às vezes até fazendo o correto, você vai passar dias difíceis. Mas a Bíblia diz que importa é como você termina, e não como você começa. Segundo o contexto que Jesus passou, foi de não ser reconhecido, de não ser lembrado, de não ser honrado. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Ai meu Deus, te louvarei. Esqueceram do meu aniversário, pastor, do dia. Os irmãos da célula esqueceram de mim. Eu vou dizer para você: vão esquecer de você. E você não vai ser reconhecido. Em alguns momentos da sua vida,
Deus vai permitir acontecer situações. Eu lembro quando eu era discipulador, eu fiz um retiro, um piquenique no parque. E nós marcamos no prédio da igreja. Uma irmã, líder de célula, estava no banheiro. E era muita gente. E eu tranquei a igreja inteira. E fomos para o piquenique. Mas não acordei assim, eu vou fechar. Ela ligou, ela soltou todos os cachorros. E todos eram pitbulls. E eu falei, me perdoa. Eu falei, calma. Eu falei, querida, a sua rejeição na sua casa, seu pai ter abandonado você trouxe de volta. Deus está permitindo para curar completamente essa ferida de rejeição. Eu vou dizer uma coisa, quem não se sentir completamente rejeitado pelo mundo, nunca vai se sentir completamente aceito por Deus. Quando você achar que o mundo pode te aceitar, pessoas podem te aceitar, você vai ser muito ferido. Irmãos, já fui rejeitado tanto dentro da igreja, vocês não têm ideia. Já esqueceram do meu aniversário, já não me cumprimentaram, já erraram comigo. Irmão, já tive sociedade com o irmão da igreja que acabaram com toda a minha vida financeira, ainda falaram mal de mim. E eu vou dizer uma coisa, eu estou rumo ao propósito de Deus. Eu não estou preocupado mais em ser reconhecido pelos homens. Se for legal. Mas eu vou dizer, sabe o que aconteceu com Jesus aqui? Lá em Mateus capítulo 8, tinha um homem chamado Gadareno, muito famoso. Era um endemoniado. Ele se debatia, ele batia em algumas pessoas da cidade, trazia prejuízos terríveis. Você alugaria uma casa com um endemoniado na frente? Morador de rua? Então Jesus foi lá e resolveu o problema da cidade. Olha que benção. Mas tinha um pequeno problema. Os demônios, o demônio daquele gadareno foi para uma manada de porcos. Mais ou menos 2.000 porcos. E os donos dos porcos, como ficam? Você sabe que às vezes Deus permite bater o carro para ver se amassa o coração. Nessa hora, eles se revoltaram. E sabe o que aconteceu? Expulsaram Jesus da cidade, mesmo ele tendo feito o bem. Eu vou dizer, às vezes você vai fazer o bem para as pessoas e as pessoas vão se voltar contra você. Mas eu já fui tão ferido por pessoas que eu ajudei. E eu vou dizer uma coisa, isso faz parte do propósito de Deus. Não tem como você fugir disso. Investir no meu filho, olha o que ele está fazendo. Não tem nada. Você está esperando ser reconhecido. Mas vou dizer para você, Jesus passou pelo teste de não reconheceram o bem que ele fez por aquela cidade. Você conhece alguém que não é agradecido? Alguém por aí que você acha que você merecia o agradecimento daquela pessoa? Você conhece alguém assim? Alguém que mora longe, sim, da sua casa? E eu falei para o meu filho, falei para minha esposa e falei para minha filha. Vocês três fizeram aniversário, vocês acabaram com a vida do pai. Janeiro minha filha, fevereiro minha esposa, e em março meu filho. Eu quero ver o que vocês vão dar para mim agora. Começo do ano não é fácil não, irmãos. Mas eu vou dizer para você, são pessoas, meus filhos são crianças. Eu vou dizer, às vezes a sua expectativa em pessoas só vai fazer você se machucar. Diga para o seu irmão, não desista. Você vai ter que passar por isso. Terceiro contexto aqui que Jesus passou, foi com a equipe dele. Jesus começou a perceber que a equipe dele estava muito embriagada com as coisas do mundo. Então ele foi espremer a espinha da equipe dele. Mas só tinha um problema. O pessoal achou que Jesus era muito duro. E não quis mais andar com Jesus. Lá em João capítulo 6, versículo 60. Pode projetar, por favor. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quem que pode andar com esse líder? Como que pode ouvir um sermão desse? Como que eu posso ter um pai tão severo como esse? É muito duro, é muito complicado. E sabe que a moda dos adolescentes é querer mudar de família. Não, você não é meu pai, você é duro demais, por quê? Faz parte da vida, faz parte da imaturidade. Seja alguém apaixonado pelo dono da bondade, não pela bondade.
E sabe por quê que eles acharam um discurso muito duro? Só porque Jesus disse o seguinte: quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, eu não tenho parte com você. Jesus foi ajustar unidade. Unidade. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, a igreja mais complicada da Bíblia está lá em Coríntios. As pessoas iam embora do culto, bêbadas, na hora da ceia, pastor, era irmão metendo no pau o irmão da igreja, era padrasto tendo relação sexual, tudo que não presta tinha naquela igreja. Aí o apóstolo Paulo é o pastor daquela igreja. O que você faria com essa igreja? E ele culta a libertação? Você ia fazer o quê? Aí ele olha para aquilo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fez para ajustar aquela igreja, ele começou a falar: nós precisamos falar a mesma coisa, ter o mesmo parecer. Unidade. Unidade. Não dá para cumprir o propósito de Deus se não tiver unidade. Quantos aqui já comeram um purê de batata assim muito gostoso? Que você fala: pastor, esse purê aqui não tem igual. Alguém já comeu um purê gostoso? Queijo derretido, um pouquinho de catupiry, leite daninho assim, amarelinho, aquela coisa. E você teve prazer em comer aquele purê. Alguém já teve? Eu adoro purê. Alguém já teve essa experiência? Oh Deus! Para aquele purê produzir prazer na sua vida, algumas batatas tiveram que ser descascadas, cozidas e esmagadas. Elas tiveram que abrir mão da vontade própria, dos sonhos pessoais, se juntar e se tornar um purê. Querido, se o casamento for um conjunto de batatas e não virar um purê, não vai ter prazer. Se a célula, se tudo que você está envolvido não virar purê, não tem como. Eu dou uma mesada para meu filho intencionalmente para ele ajudar lá em casa. Eu falo: Davi, você tira o dízimo, tira a oferta e você vai ajudar aqui em casa. Ele vai dar o dinheirinho dele. Foi o dia das mães, falei: ó, Davi, vamos dar o que para sua mãe? Muito caro. Você tem quanto? Eu tenho R$200, papai. Você, não, eu dou R$2, você está de brincadeira. Você não vem me enganar não. Esse é o valor que a sua mãe tem para você? E eu começo a pregar. E deu R$100, um avanço. Mas eu estou ensinando para ele que a casa é um purê. Eu vou dizer para você, as pessoas vão te abandonar. Você vai ser ferido, não vou mentir para você. Você vai ser rejeitado, vão te abandonar. Eu lembro quando eu era discipulador, eu tinha 21 irmãos na minha equipe. Em um mês, 13 deles foram embora. Queriam andar em outra equipe da igreja. Eu falei: pastor, eu acho que eu não tenho um chamado. Ele falou: não, você tem. Você está melhor que o apóstolo Paulo. E um dia todos abandonaram ele. Presta atenção. Nós não dependemos de pessoas para fazer a vontade de Deus. Nós temos um propósito a ser cumprido. Tem a vontade de Deus a ser feita. Mas eu vou dizer, você vai passar por esse teste aqui na sua vida. Vão te abandonar, vão te rejeitar, vão te trair, vão te negar. Não tem nada que você possa fazer, mas não desista. Quantas igrejas desistiram de ter igrejas vinculadas nos relacionamentos? Por conta de feridas. Alguém já foi ferido na igreja? Ou só eu? Se eu contar as minhas histórias de feridas na igreja, eu vou dar um lenço para cada um. Mas eu vou dizer uma coisa: quem me feriu foi canal de Deus. Porque eu só descobri que eu queria matar aquelas pessoas. Deus usou aquelas pessoas para descobrir quanto veneno eu tinha dentro de mim. Então eu vou dizer, Jesus passou por isso aqui. Não tem nada que você possa fazer. Os irmãozinhos da cela abençoada vai ferir você também. Só o fato de você ser diferente, você já fere alguém, sabia? Eu demoro 1 hora para acordar quando eu levanto. Minha esposa já acorda rindo, sorrindo. Quarta situação que Jesus passou, ele teve problema na família. Alguém já teve problema na família? Ser rejeitado pela família, a família achar que virou crente, leva a cama para a igreja. Vai dar o seu dinheiro lá para a igreja. Vai sustentar lá o pastor, esses crentes ladrão. Jesus passou por isso também. Olha o que diz aqui,
em Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. Certo dia, Jesus entrou numa casa, e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham nem tempo para comer. Presta atenção aqui. Você é cabeçote de igreja, leva a cama para a igreja, encontro final de semana inteira, é cela, é curso, leva a cama para a igreja. Eu vou dizer uma coisa, muitas pessoas abriram mão do propósito de Deus, por conta de uma vida, de viver para si. E sabe o que aconteceu aqui? No versículo 21, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Bateu a cabeça. Ele está perdendo a vida dele. Ele só quer saber de Jesus. Ele só quer saber do propósito de Deus. Aqueles familiares de Jesus. E eu vou dizer uma coisa. Pessoas vão tentar para você. Algumas intencionalmente, outras não. Mas Jesus passou por isso aqui. Jesus foi ferido pelos seus familiares. Esse sobrinho que não vem mais na casa da tia, virou crente, virou a cabeça agora, é tapado. Alguém já ouviu coisas assim? Dos seus familiares? Não vem mais na casa da tia, seu primo ficou louco, quer casar virgem agora, tá maluco da cabeça, vai beijar só no altar, ela vai celebrar o que a igreja está fazendo na sua cabeça. Eu, quando me converti, eu fui excluído dos meus familiares. Porque eu ia ser um jogador de futebol, bateu a cabeça, de jogador de futebol, com empresário, procurador, bebeu. Eu passei por isso aqui, você vai passar também. Não tem nada que você possa fazer. No dia do batismo do meu pai, as irmãs chorando. Eu falei, Deus, quanta unção! Não, depois descobri que elas estavam chorando de amargura contra Deus. Meu pai largar o padre Cício lá do Ceará. Não tem nada, vai ter. E eu vou dizer, você vai ter amigos crentes também, que vão ficar incomodados com a sua consagração. Eu tenho amigos pastores que se incomodam com a maneira que eu vivo. Tá demais, hein? Você não para, é imparável. Você não acha que é muito? Não tem jeito. Outro contexto aqui que Jesus passou, Jesus recebeu uma proposta irrecusável do diabo. O diabo vai fazer propostas para você. Lá em Mateus capítulo 4, do versículo 8 até o 11, diz assim: em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. O diabo vai fazer propostas para você, de coisas maravilhosas. Faraó, que aponta para o diabo na Bíblia, fez 4 propostas para Moisés. Mas Moisés era um homem de Deus. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. E não aceitou aquelas propostas. E olha que diz mais aqui. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora. Os anjos vieram e serviram Jesus. Presta atenção, os anjos só serviram Jesus depois que Jesus deu a resposta correta. Eu vou dizer, os anjos, eles querem servir você. Uma vez nas nossas necessidades, nas nossas vidas, nós acabamos cedendo a propostas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Jesus passou por isso. Jesus recebeu uma proposta diante das suas necessidades. Quais são as propostas? Você recebeu propostas de relevância, de dinheiro, de portas, e você precisa saber se essa relevância, se essas portas, elas vêm de Deus. Porque se elas virem de Deus, Deus vai ser glorificado. Mas se as portas, a relevância que está diante de você não for de Deus, elas vão acabar com a sua vida. E se elas acabarem com a sua vida, não se esqueça, mesmo assim, o Senhor te ama. E está de braços abertos para amar você, para receber você de volta. Irmãos, quantas pessoas estão atrás de glória? Vá atrás da glória de Deus. Vá atrás do propósito de Deus. E o último contexto, Jesus também passou por crises e conflitos dentro dele. Quantas pessoas, crise de ansiedade, de angústia, um conflito profundo.
Olha o que diz aqui em Marcos, capítulo 14, versículo 33. Pode projetar, por favor. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Aqui é Jesus. Jesus começou a sentir angústia. Ele começou a sentir um pavor. Pensa em Jesus angustiado, cheio de pavor no seu coração. E ele chamou os discípulos junto com ele, porque ele estava angustiado. Ora aqui, vigia comigo aqui que eu estou angustiado. Eu estou angustiado até a morte. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Sabe por que Jesus estava angustiado? Porque ele sentiu tentado a não fazer a vontade de Deus e fazer a vontade dele. Todas as vezes que você tiver angústia, é porque você saiu da vontade de Deus. A minha líder de célula, isso há 20 anos atrás, ela trabalhava numa casa de recuperação. Ela era usuária de droga, Deus libertou a vida dela. E ela disse que houve um momento que ela começou a olhar para ela e ver muita crise na vida dela, e ela achava incapaz de ser uma líder, e ela decidiu usar droga. E ela entrou numa favela, numa comunidade, e assim quando ela entrou, passou uma Kombi dizendo assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ela falou que uma angústia profunda tomou conta da alma dela. Sabe qual foi a oração que Jesus fez? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando Jesus ora, aquela angústia é removida do coração de Jesus. No Getsemane, ele resolveu a alma dele. E porque ele resolveu a alma dele, ele volta e vamos para a cruz, vamos cumprir o propósito de Deus. Todas as áreas da sua vida que você tem angústia, é porque você está fora da vontade de Deus. Você pode estar fazendo algo muito bom hoje, mas a sua angústia, muitas vezes, é porque você está fora da vontade de Deus. Eu fiz seminário e teve uma matéria, a volta de Jesus, e o professor disse: tem algumas áreas da vida de vocês, que se Jesus voltasse, você acha que você ficaria, por conta de algumas pendências, coloque no papel. E eu sempre fui um jovem muito usado por Deus, com dons, com fogo, e foi diminuindo isso na minha vida, eu fui ficando frio espiritualmente. Esses dias me mandaram um vídeo, um homem muito usado por Deus, em algumas décadas para trás, ele dando testemunho da queda dele. Ele se tornou um grande homem, mundialmente conhecido, pregava em muitos lugares. Ele falou que ele tinha tantos convites, mas tantos convites, que ele percebeu que ele começou a perder a essência de Deus. Então ele não tinha mais experiência com Deus, ele tinha uma performance de pregador, mas perdeu o amor pela esposa, perdeu a transformação do cristianismo dele, ele foi perdendo, e ele sabia que estava perdendo a essência, fazendo coisas para Deus. Marta e Maria, como que Marta fica agitada? Será que não tem uma voz? Senta para ouvir Jesus, vem estar aqui com Jesus. Ele diz que ele foi perdendo a essência, e uma angústia, até o dia que ele caiu em pecado, e perdeu o ministério. O que fez ele cair em pecado, sabe o que foi? Ele foi perdendo a essência, fazendo a vontade de Deus, da maneira dele. Perdeu a paixão, perdeu a sensibilidade. E nessa aula, eu coloquei algumas coisas. Eu coloquei a primeira, que tinha uma mulher que ia no culto com a família dela, e Deus colocou no meu coração de dar uma oferta de R$2.500 para aquela família. Eu falei: não, Deus, o que é isso? Eu estou juntando dinheiro para casar, misericórdia. E eu não fiz. Eu tive um sonho com um pai de um jovem da igreja, que ele tomava um remédio tarja preta para dormir, e Deus falou: você vai entrar na casa desse menino, e você vai falar para o pai, que você teve um sonho, e assim, eu tive medo, não fiz isso. Outra coisa, Deus colocou no meu coração: você vai honrar o seu pai e a sua mãe da maneira certa. E eu tive vergonha, timidez e tudo, e o pastor Wilson uma vez me deu um confronto, como o pastor cuidava de mim: você é muito menino,
Você tem que amadurecer. E eu fiquei ferido com ele. E Deus me disse, você precisa ir até a sala do pastor Wilson. Falar, pastor Wilson, eu quero te pedir perdão, porque eu tive raiva de você, eu queria matar você. E eu comecei a pensar coisas mal ao seu respeito. E eu coloquei isso. E o pastor falou, a Bíblia fala que quando nós cremos em Cristo, rios de águas vivas fluem do seu interior. E cada área da sua vida que você está angustiado, você vai tampando o fluir do Espírito Santo. E eu decidi fazer essas coisas. Fui em cada ponto. A mulher dos 2.500 falou assim, sabe, eu pedi para Deus, que eu queria ter uma experiência pessoal com Deus. Se Deus de fato existisse, que uma pessoa me daria uma oferta de R$2.500. Isso seria a maior expressão do amor de Deus para comigo. Eu falei, nossa. E eu fui em cada área, e aquela angústia foi sendo removida da minha vida. E eu vou dizer para você, angústia é você estar fora da vontade de Deus. Jesus foi para a cruz em paz, porque ele resolveu o problema do conflito dele. Quantos conflitos você carrega? Sentimentos de incapacidade de ser pai, de ser mãe, de ser um empreendedor, de você sustentar a sua casa, de você liderar a célula, são coisas que Deus está pedindo, faça. Eu decidi uma coisa na minha vida, tudo que Deus colocar no meu coração eu vou fazer. E eu tenho uma vida com tanta paz, porque eu sei que a paz genuína, é você estar no centro da vontade de Deus. Se puder projetar João 12:49, pessoal do louvor, subir por favor. Sabe como que Jesus viveu a vida dele? Não falo com a minha própria autoridade. O Pai que me enviou, me ordenou o que dizer. Jesus vivia completamente em função da vontade do Pai. Em Atos 13:22, esse não precisa projetar não, diz assim, e quando este foi retirado, levantou-lhe o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi foi um homem de Deus, não porque ele cantava, mas porque ele era alguém que queria fazer a vontade de Deus. Na aula online, meu filho na segunda-feira, todos os amiguinhos, nossa, a gente assistiu um filme, um seriado, e meu filho não tinha assistido, que era um seriado muito ruim, não tinha nada a ver com Deus. Ele falou assim, pai, hoje eu me senti rejeitado na escola, eu fui a única criança que não assisti o seriado. E aí, eu falei, não filho, eu tentei contorcer, e ele voltou para a aula. Quando ele voltou para a aula, veio uma angústia no meu coração, e o Senhor me disse, você sabe qual é a minha vontade, que deve ser feito agora com seu filho. Acabou a aula, falei, filho, presta atenção, sabe quem eu sou? Eu sou alguém constituído por Deus, para ser um rei e um sacerdote. E sabe quem é você? Você é alguém que Deus colocou na minha vida, para eu influenciar a sua vida. Você não é como essas crianças. Essas crianças podem fazer o que elas quiserem. Você é um príncipe. E comecei a falar. E um dia, filho, você vai crescer. E você vai perceber que o fato de você não ter assistido isso, vai fazer a diferença na sua vida. Você é um menino de Deus. Posso orar por você, Davi? Ele falou, pode. Eu coloquei as mãos sobre o coração dele e disse, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem o poder de aquecer o coração dessa criança. Toca onde não posso tocar, fala o que eu não posso falar, vai do mais profundo do ser dessa criança. Eu terminei, ele falou, papai, o meu coração bateu de uma forma diferente. Eu falei, esse coração bater de uma forma diferente, sabe o que significa? Deus está aquecendo o seu coração. Veio uma paz tão profunda. Foi uma coisa simples, mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida. O filho pródigo, desejando lavagem de porcos, ele estava angustiado, porque ele sabia que aquilo não era a vontade de Deus. Ele voltou para a casa da família dele, e quando ele voltou para a casa da família dele, ele recebeu um grande presente da família dele. Eu vou dizer uma coisa, a vontade de Deus, ela não é ruim, ela é boa. Mas às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, os nossos paradigmas impedem nós de recebermos, desfrutarmos da vontade de Deus, que é boa. Existem coisas que nós não conseguimos entender hoje.
Minha esposa, quando teve os abortos, um dia a cama estava ensanguentada, e ela chorando. Cheguei em casa, as lágrimas caindo e o sangue. Eu peguei nas mão dela, ela disse assim: Ricardo, por quê? Por quê? Eu fiquei em silêncio. Eu falei: amor, existem coisas que nós não conseguimos entender, mas uma coisa eu posso afirmar: nós vamos ser pais. Vai tomar um banho. Tomar um banho, e depois nós fomos adorar a Deus junto. Nós cantamos aquela música: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Os anos se passaram. Minha esposa escreveu um livro onde dezenas e milhares de pessoas estão sendo abençoadas, porque a dor de uma mulher tem curado milhares de mulheres. Não fique parado na sua dor, dê a resposta, porque os anjos do Senhor vão vir até você e vão servir você. Você é escolhido por Deus, e você é amado por Deus. Abra mão do seu orgulho, do que você pensa. Vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Espírito Santo de Deus, toca agora, aquece o coração de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, se move de uma forma especial nessa noite. Nós somos amados, nós somos escolhidos. A corrida ainda não acabou. A corrida ainda não acabou. O Senhor está de braços abertos, dizendo: você é o meu filho amado. Oh, Deus, toca onde o homem não pode tocar. Fala o que o homem não pode falar, mas produz as verdades de Deus no coração dos meus irmãos. Talvez você está vivendo uma grande angústia, e o Jesus está te dizendo: vem, traga o seu jugo e troque com o meu. O meu jugo é suave e é leve. Receba paz no seu coração, meu irmão. A paz que o mundo não conhece. Eu não sei qual o contexto que você está passando, mas você vai ter que passar. Mas você tem um Pai que te ama. Eu gostaria que você ficasse de pé.